Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí e hoje um programa para falar sobre muito futebol. Tem renovação de Felipe Luiz no Flamengo, tem zagueiro novo também chegando na Gávea, Supercopa Capixaba com Rio Branco e Vitória e, é claro, muito da Copa Africana de Nações. E aqui comigo na mesa, nossa querida Mariana Mello. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Programa muito especial, né? Primeiro programa de 2026. Então, a gente passou aí 2025 juntos e agora estamos iniciando 2026 juntos com vocês também, né? Exatamente. A gente já chega agradecendo também, né, por toda essa audiência, por todo o ano de 2025. E agora 2026 chega com os dois pés na porta também. Igual o Felipe Luiz no Flamengo. Igual o Felipe Luiz renovando uma novela, assim, a questão salarial, aquela coisa toda. Teve final feliz. Mas enfim, teve um final feliz para a torcida rubro-negra e eu acho que um final triste para os rivais, né? Porque parecia que tinha muita gente torcendo para ele não ficar. Ah, com certeza. E tinha gente chamando ele de ingrato, tinha gente falando mal do clube, mas deu uma reviravolta aí. Ele que tinha o menor salário da Série A, né? Entre os treinadores da Série A, agora está ali no top, né? Agora tem um dos melhores salários do futebol brasileiro e a gente acredita que isso vai deixar ele mais ainda motivado, né? Porque ele teve um ano de 2025 espetacular, um ano inteiro à frente do clube, né? Um ano repleto de títulos. Então, eu acho que para essa temporada, que também vai ser muito rica para o Flamengo, muita competição, não vai ser diferente. E vai ser um ano, talvez até mais desafiador, né? Porque uma coisa é você chegar no topo, outra coisa é você se manter. Então, eu acho que vai ser um ano em que vai exigir muito do Felipe Luiz, dos jogadores. A cobrança para que o ano de 2026 seja parecido com 2025 vai ser ainda maior. E talvez essa renovação também dê uma freada naquele âmbito dele de querer ir para a Europa, né? Porque muito já se falou dele substituir o Simeone no Atlético de Madrid. Acho que agora ele dá uma acalmada e finca os pés na Gávea de vez. Até nesse período aí, logo depois da final do Mundial, né, diante do PSG, ele foi lá na Espanha, visitou lá o CT do Atlético de Madrid, aí a galera já ficou assim Fiquei cheio de ciúme. Não, mas eu acho que ele também tem essa consciência, né, que apesar dele ser um cara que estuda muito futebol, um cara que é um ex-jogador, ele ainda é muito novo, né, e ele conquistou aí muitos títulos à frente do Flamengo, mas ele ainda tem uma caminhadinha aí pela frente, então é importante ele se manter no futebol brasileiro, né? Num Flamengo que pode ser campeão em 2026 e quem sabe aí sim conseguir abrir portas no futebol europeu, né? Exatamente. E no vídeo, né, que o próprio Atlético de Madrid solta, ele abraça efusivamente o Griezmann, sim, que para mim seria um sonho ter esse cara no Flamengo. Ele que tá em reta final de contrato lá na Espanha, já se especula dele para os Estados Unidos, jogar na MLS, mas eu acho que caberia muito bem Antoine Griezmann ali no Rio de Janeiro, a Avenida Borges de Medeiros o espera, tá bom, sim. Griezmann? Seja muito bem-vindo. Não sei falar bem-vindo em francês, mas quem a gente pode falar bem-vindo de fato é o zagueiro Vitão. Isso aí. Vitão que chega do Internacional, o Flamengo ali vai pagar 5,5 milhões de euros por ele, mais ainda o abatimento da dívida pelo Thiago Maia, e é um cara que chega para ser reserva, mas não com status só de reserva, né? Um cara que pode ser titular também. A temporada tá começando, né? Ainda vão vir outros reforços, novas contratações, mas é importante, né, o Flamengo ter essa reformulação. E o Vitão era um sonho antigo do Flamengo, né? E nessa negociação no final da temporada passada para o início desse ano, ganhou a disputa aí com o Cruzeiro, que também estava no páreo. Acho que é uma ótima contratação. E tomara que dê certo. Mesmo chegando como reserva, né? A gente sabe que no Flamengo não tem isso, né? Uma hora ali vai pesar para ele entrar em campo e mostrar por que foram atrás dele para contratar. E esse ano o Flamengo usou muito dos três zagueiros apenas, né? Os Léos, né? Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo. E eu acho que teve uma carga muito em cima desses três jogadores. Sim. O Léo Ortiz, por exemplo, na reta final se machuca, perde o jogo ali contra o Racing, nem joga a final da Libertadores também. O Danilo é o titular, faz o gol do título. O gol do título, né? Então, eu acho que é importante para o Flamengo ampliar esse leque ali, pelo menos na zaga, para dar mais respiro para esses jogadores. Léo Pereira praticamente jogou todos os jogos da temporada passada. Foi uma coisa de maluco que o Léo Pereira fez. E agora eu acho que falta basicamente ali talvez um 9, talvez um ponto esquerda e um goleiro para, acho que, o Flamengo fechar o elenco de vez. E os outros clubes também estão se movimentando aí, né? A gente, né, tá nessa reta final, como eu falei anteriormente. Muitas contratações ainda vão vir, né? Porque os clubes devem realmente se apresentar a partir do dia 8, né? A partir de quinta-feira, né? Aí, então, para
começar, porque a temporada vai vir cedo, aí tem um campeonato carioca, a gente falando de Rio de Janeiro, a gente não sabe como que os clubes vão vir nesses estaduais, mas o Vasco, por exemplo, renovou lá com o Puma, né, o Pumita, e também está se movimentando no mercado, assim como Botafogo e Fluminense. Então, a gente falando aqui dos cariocas, tá, galera? Então, tem muita coisa ainda para acontecer, porque é uma temporada que a gente já está falando aqui um tempo que vai ser atípica, né, por conta da Copa do Mundo. Então, o torcedor ele fica nessa expectativa, né, de quem sai, quem chega, quer esse, quer aquele, e a gente está acompanhando aí, né? E esse momento do mercado de transferências é muito legal também, porque vai pipocando muita notícia de interesse de uma coisa de outro. Tem algumas coisas que eu não gosto muito, né, de analisar, de sondar, não sei o quê, essas coisas assim que nem acho que seja tanta notícia assim. E é um período que o povo fica ansioso, igual você está falando. O Cazé TV mesmo postou nessa última semana uma série de contratações do passado. Eles fizeram um post assim, vamos mostrar aqui algumas das contratações que movimentaram o futebol brasileiro nos últimos anos. Aí teve a chegada do Gabigol no Flamengo, a chegada do Cano no Fluminense, a Arrascaeta no Flamengo, uma série de contratações meio que para dar uma esquentada também, né? Porque chega final de ano a gente quer o quê? A gente quer time reforçando, né? Quer time reforçado, quer jogador, quer melhorar o elenco. Isso principalmente aqueles times que ficaram para trás, assim, por exemplo, o torcedor do Palmeiras deve estar maluca querendo reforço, querendo que o time melhore, né? Já venderam o Aníbal Moreno para o River Plate, tem que trazer alguém, então fica um mercado assim bem maluco. E quem está reforçando também os clubes são os clubes capixabas. Né? Rio Branco, nessa semana, já anunciou mais 2. Vitória teve a representação há um tempo passado também com o elenco. E esses 2 times vão fazer a Supercopa Capixaba de Campeões, a primeira aqui do Espírito Santo. O Vitória foi campeão da Copa Espírito Santo, o Rio Branco campeão do Capixabão. E eles vão se reencontrar quarta-feira, às 20 horas, no Salvador Costa. E é um jogo, assim, que é muito legal, acho que já para movimentar o futebol capixaba, já no início do ano, assim, no início da temporada. Principalmente com 2 clubes que são muito rivais, né, Vitória e o Rio Branco, já para dar aquela pimentada, já para começar aquele gostinho de, dependendo de quem ganhar do outro ali, uma revanche mais para frente, dependendo de uma final de Capixabão ou de Copa Espírito Santo. Então, eu acho que é um momento assim bem legal. O estádio Salvador Costa, que foi reformado, teve a arquibancada ampliada, então vai ter um público bem legal lá no estádio. E nas coletivas de imprensa, que tanto dos reforços que estão chegando, quanto dos treinadores assim, nos clubes, eles estão falando que não é caráter de amistoso, não. Porque vale o título, né? Vale a taça. Certeza. E vai ser a abertura do calendário do futebol capixaba, porque na semana seguinte, no dia 14, já começa o Capixabão. Né? Como vocês acompanharam aqui, a gente já mostrou a tabela para vocês, mas a gente vai sempre falando. Então, assim, vai ser um jogo que, para quem está morrendo de saudade, né? Porque o futebol capixaba, a temporada acaba um pouquinho antes, né? Então, vai começar aí já, quarta-feira, já cedo, e com um clássico. Exatamente. E torcer para que realmente seja um jogo bem disputado, né? Porque se a gente fazer uma comparação com a Supercopa do Brasil do ano passado, Botafogo e Flamengo, o Textor, ele deixou um pouco de lado, né? Depois veio a Recopa que eles perderam pro Racing também, veio falando, o ano começa só em abril, né? E a torcida do Botafogo lamentou muito depois, mais pra frente, porque era uma oportunidade de 2 títulos que foram desperdiçados. Desperdiçou, né? 2 títulos que o time não tinha, desperdiçou, vai saber quando vai conseguir chegar lá de novo. E ainda prejudicou a temporada, né? Demora para contratar treinador, o time não foi bem no Carioca, demorou para engrenar no Brasileirão, aquelas coisas todas. Foi algo assim, foi uma catástrofe o ano do Botafogo. E a gente espera que já a Supercopa Capixaba não. Né, que os 2 times entrem com vontade, como você falou. Né? Não tem clima de amistoso, é final. Isso aí. Jogo único, 20 horas, estádio Salvador Costa, dia 7, quarta-feira. Isso aí. Vai ser um jogaço, eu tenho certeza disso. E é claro que toda a repercussão nessa grande final vocês vão acompanhar com a gente aqui no próximo sábado. Isso aí. Na próxima semana, para falar tudo do que rolou lá no Salvador Costa. Inclusive, no próximo sábado, no próximo programa, Vitor Fontes, que segue de férias eternas, estará de volta. E é ele quem vai fazer a cobertura desse jogo no estádio. Então, ele vai ter as notícias aí, fresquinhas. Nossa, eu não aguento mais ver Vitor postando foto de praia, postando foto tomando um negocinho. Senhora. Nossa, eu respondi lá, graças a Deus isso tá acabando. Vivendo a vida doidado. Não dá. Volta logo, cara. Pelo amor de Deus. Economiza esse bolso seu também. Isso aí. E saindo do futebol capixaba e viajando lá pro Marrocos, porque agora é hora de falar da Copa Africana de Nações.
Hoje, na tela da TV Tribuna Band, tem 2 jogos, 2 jogaços, já das oitavas de final, essa fase que se inicia neste sábado. Jogos às 13 e às 16 horas e tá pegando fogo, né, Mariana? Pegando fogo. A gente acompanhou nessa última semana aí, né, o fechamento da primeira fase, da fase de grupos. Seleções favoritas como Marrocos, que é adversário do Brasil na Copa de 2026, avançou. Né, e vocês vão continuar acompanhando, né, tanto na TV Tribuna Band quanto no Jornal A Tribuna e no Tribuna Online, né, Atílio? Exatamente, Mariana. E o pessoal de casa vai conferir agora a agenda de jogos das oitavas de final da Copa Africana de Nações. O Aquiles já deve ter colocado aí na sua tela. Então vocês vêm comigo agora conferir que neste sábado, 13 da tarde, tem Senegal e Sudão. Senegal, seleção fortíssima, excelente seleção. Mais tarde, 15:04, Mali e Tunísia. Já amanhã, nesse domingão, às 15:03, Marrocos, né? Marrocos, que a Mariana falou, pega o Brasil na Copa do Mundo desse ano contra a Tanzânia. E fechando o domingo, África do Sul e Camarões também, um belíssimo jogo. Futebol que continua na segunda-feira com Egito e Benin, Nigéria e Moçambique, e as oitavas de final fecham ali com Argélia e Congo, Costa do Marfim e Burkina Faso nessa terça-feira. Então a agenda tá toda aí para você. E agora que você já anotou na sua agenda os jogos deste sábado, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, né, Mariana? Sim. Porque em seguida nós temos um convidado mais do que especial, que é o nosso superintendente da Rede Tribuna, Alexandre Gabriel, que vai falar desse 2026, vai falar desse montão de coisa que a TV Tribuna e a Band têm preparado para vocês que nos assistem. Então não saiam daí, que a gente já tá voltando. Até já. Voltamos agora com o Apita aí, com um convidado mais do que especial. Nosso superintendente está aqui novamente, Alexandre Gabriel, diretamente de Recife, junto com, é claro, nossa querida musa Mariana Mello. Deus tá vendo musa, hein? Para falar sobre esse ano de 2026 que começou, nosso primeiro programa aqui no Apita aí. Tem muita coisa boa acontecendo aqui na Rede Tribuna, né, Mariana? 2026 promete, gente. Tanto aqui na tela da TV Tribuna Band, quanto no Jornal A Tribuna, no Tribuna Online. Vocês têm que ficar assim, coladinho com a gente. E o Alexandre vai falar tudinho. Exatamente. O que a gente tem de novidade para 2026, Alexandre? Primeiro, falar um pouco da importância de você estar no Apitaí. Muito chique, dentro né? desse processo aí de valorização do futebol local. Sim. A gente sabe que existe uma admiração aqui pelos capixabas, pelo futebol, sobretudo futebol carioca, mas também pela janela que a gente fez aqui de mostrar o futebol local. Sim. No TN1, no TN2, a gente junto com vocês, o próprio Laporte também dando essa priorização. Desde o começo tinha sido uma orientação nossa. Uhum. Precisamos cada vez mais valorizar o local. Precisamos. Então, hoje a gente tem uma rede de comunicação gigante, você falou. Temos jornal, portal, as rádios. E a gente quer, em 2026, continuar. Então, a primeira notícia boa é que o Apitaí vai estar com a gente no ano de 2026 inteiro. Viu? Falando de futebol local, falando de futebol nacional, falando de futebol mundial, como vocês fizeram tão brilhantemente. E a agenda, né, que a gente tem, a agenda tão forte no segundo semestre de eventos que a própria Rede Tribuna faz. E no primeiro semestre, o futebol local, a gente vai ter espaço aqui para todos os campeonatos regionais também. Então, eu acho que isso é um espaço aberto para que o capixaba fique bem informado com o Apitaí, com o TN1, com o TN2. A gente precisa cada vez mais valorizar o esporte local, não apenas o futebol. E eu acho que esse espaço aqui foi determinante, porque a gente está vendo também outras emissoras e outras empresas resgatando e valorizando o futebol local. Isso aí. Que eu acho bacana, uma das nossas missões é essa. Não é só que a tribuna fale só. Quanto mais gente falar, melhor. Quanto mais espaço tiver, melhor. A gente vai atrair com isso patrocinadores e dar nossa contribuição para a melhora do futebol e do esporte local. Acho bem bacana. Sim, e o que o Alexandre está falando é muito importante, porque o que acontece? A 2026 já começou, né, Atílio, engatilhado aí no futebol, porque é um calendário que está antecipado por conta da Copa do Mundo, que a gente vai ter no meio do ano. Então, assim, as competições, incluindo o Capixabão, né? A gente tem no dia 7 de janeiro já a final da Supercopa Capixaba entre Vitória e Rio Branco. O Capixabão começa logo em seguida, na semana seguinte. Então, assim, vai ser um calendário repleto de coisas que vocês vão acompanhar tudo aqui. E
E não só futebol, porque nós temos muitos atletas que já iniciaram o ciclo olímpico, né, para as Olimpíadas de Los Angeles. Então, vocês vão acompanhar tudo aqui, a rotina, o dia a dia, as conquistas. Então, fica aí coladinho com a gente. E, Atílio, fala mais. Tem muita coisa, né? Além do Capixabão, voltando a falar do local, nós temos 3 times esse ano na Série D também. Isso aí. O Rio Branco, o Vitória, o Real Noroeste. Vai ser muito legal acompanhar a jornada desses 3 aí nesse campeonato nacional. A gente que torce tanto para ver um clube capixaba subindo os degraus até chegar na Série A. No ano passado, o Rio Branco ali ficou próximo, ficou faltando por um pouquinho assim. Então esse ano a gente volta a torcer, volta pra cima. A tela da TV Tribuna Band vai ter a Fórmula Indy também, que é um campeonato maravilhoso, né? Correndo nas pistas dos Estados Unidos, que tem muitas pistas muito legais também, clássicas, assim, que já os maiores pilotos já estiveram lá também pilotando. Então é um ano com Stock Car também, que a Stock também continua, o maior campeonato, Fórmula E, né? E espero estar lá em Interlagos de novo, né? Que no ano passado eu estive. Tá muito mal acostumado. Tô muito mal acostumado. Fiquei triste de não ter ido na última corrida, mas quero estar lá novamente. Então, assim, é um ano muito legal. A Copa do Mundo também, eu acredito que a gente vai fazer uma cobertura aqui também muito legal em todos os portais. Aproveitar que os jogos são em horários muito bons também. Isso aí. Né, por estarem aqui no hemisfério norte. Então, eu acho que vai ser um ano muito legal. E se o Apitaí já deu essa crescida em 2025, acho que 2026, como o Alexandre disse, tem tudo para decolar. Não, assim. Não tenho dúvida, Atílio, Mariana. Eu acho que você abre uma janela de oportunidade a gente comentar também. A gente fez agora, concluindo 2025 e iniciando 2026, a gente está também numa nova fase aqui, a Rede Tribuna, né? A gente completou um ano agora sendo afiliado da Band e a gente já estreou, se você olhar para trás, para o Réveillon de 24 para 25, a grande cobertura que a gente fez nas principais cidades aqui do Espírito Santo, o quanto o verão em Guarapari, nas principais praias daqui, foram mostradas para o Brasil. Sim. Então, a gente conclui também um calendário de 25, fazendo um pouquinho dessa retrospectiva, de forma muito positiva. E eu costumo sempre dizer que a Band, com todo o entretenimento, com todo o esporte, a marca do esporte, a marca do jornalismo, eu acho que é a cara do capixaba. Muito. E a gente vem crescendo, a gente participou da edição nacional do Band Cidades Excelentes, né? Que aconteceu agora, em dezembro. Eu tive a oportunidade de estar lá em Brasília e escutei da diretora nacional, escutei do presidente, quanto a audiência Band aumentou. Eles falam em 400% de audiência, de aumento de audiência da Band, só com a chegada da Rede Tribuna. Olha. Só com a nossa força da TV Tribuna chegando. Claro, não estou falando aqui do passado, a gente quer apontar para o futuro. Para frente. E o futuro apresenta isso, uma diversidade. E a gente está falando aqui num programa de esportes. A gente já falou do cardápio recheado que a gente vai fazer localmente e também que a Band nos proporciona nacionalmente. Isso. Então, mas além disso, aí, mais uma vez falando um pouco da marca Band, a gente tem outra coisa que nos aproxima muito, que é o jornalismo. Então, assim, o jornalismo da Tribuna, a gente tem 88 anos de jornais, uma televisão 40 anos no ar, aquilo que eu falei de história, de respeito, de credibilidade, mesmo nos momentos de maiores desafiadores para a gente, a credibilidade da Rede Tribuna nunca foi. Então, a marca da Rede Tribuna. Então, é entretenimento, é esporte, é cultura, shows. Então, a gente pretende, em 2026, manter o nosso calendário com a Corrida da Tribuna, com o beach tênis, com todos os eventos e com possibilidades grandes e reais de ampliar. Isso. E na medida certa, a gente vai estar ampliando, vai estar divulgando aqui em primeira mão, aonde? No Apitaí. E o melhor de tudo, sabe o que é isso, gente? Que olha o nome do programa, Apitaí, que você pode participar. Então, a gente quer contar com vocês, né, Alexandre? Isso. Mandar vídeo, participar, dar pitaco no time, apostar em quem que vai ganhar o quê. É só mandar tudo pra gente. Procura a gente nas redes sociais, @podcastapitaí, que a gente quer a participação de vocês. A gente quer que vocês se vejam na tela da TV Tribuna Band e a gente vai estar aqui esperando por vocês. Exatamente. O Alexandre falou de aumento de 400% da audiência. A gente tem que agradecer ao pessoal de Exatamente. casa que está assistindo, que abraçou a Apitaí também, que manda seus vídeos, que comenta nas nossas publicações, que curte, que nos segue lá no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês todo sábado, estar gravando aqui nesse estúdio maravilhoso, sempre com a Mariana, com o Vitor, hoje com o Alexandre.
Então, assim, é um agradecimento genuíno ao pessoal de casa. E 2026 vem com tudo. Isso aí, Atílio, Mariana, Vitor, que não está aqui, a gente brincou até um pouco com ele. Ele saiu de férias e perdeu a vaga. Que está fazendo falta demais, Vitor, aqui. Mas o que é que o nosso telespectador, que é muito atento, né? O telespectador é muito inteligente, Então, assim, vocês são muito preparados, né? Vocês têm essa mistura aí legal, vocês são a cara também do esporte capixaba, do esporte nacional. Vocês estudam para estar aqui, vocês estão fazendo matérias para o jornal todo dia. Vocês estudam, vocês têm um maior interesse, mas nada disso não adiantava ter a Rede Tribuna se não tivesse essa turma que está aí. Exatamente. Né? Que dá moral, que ajuda, que entrega pauta. Então, assim, é massa que vocês se dedicam muito a isso e a gente vai crescer muito em 2026, mas a gente tem que estar cada vez mais próximo de quem nos coloca nessa condição. Aí, do nosso telespectador. Os espectadores são para a gente... É essencial e a gente vai estar olhando cada vez mais para eles em 2026. Isso aí, o Aquiles fez até um vídeo muito especial que vai passar nesse programa de novo, de vários telespectadores que participaram com a gente, né? Cornetando o time, torcendo, que é muito legal e a gente quer que você, que já participou ou que ainda não participou, participe com a gente. E aí eu quero deixar também aqui, Atílio, Mariana, eu quero fazer uma promessa aqui, tá? Não sou político, não sou gravando, Aquiles. A gente também tem lá em Pernambuco e o ano passado, a gente mostrou o Galo da Madrugada, por exemplo, para o Espírito Santo. Sim. Então, o Espírito Santo que abre o carnaval, o calendário do carnaval nacional, né, com o desfile das escolas, com o carnaval de rua, a gente mostrou um pouco do Galo. E eu quero fazer uma provocação para esse ano, porque a gente também tem um time de esporte muito forte lá em Pernambuco. Então, a gente tem Mário Júnior, que é um cara que vem de rádio, um cara que é uma figuraça, cômico, engraçado, organizado. E a gente tem uma equipe massa e tem o Rembrandt, né? Rembrandt Júnior. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conexão. Nossa, a gente ama. Então, o Rembrandt é um cara que dispensa apresentações. Já fez 4 Copas do Mundo, já fez 6 Olimpíadas, currículo Libertadores, top. Campeonato Mundial. Então, promessa feita, a Pitaí e esse intercâmbio, essa conexão entre a Pitaí e o Brasil e o Jogo Aberto Pernambuco lá. Vamos cobrar. Vamos sim. Vai ser cobrado. E ele falou, Alexandre, você falou do Carnaval de Recife, sabia que tem um monte de capixaba que sai daqui para ir para lá, né? Eu tenho amigos que viram o ano e já estão comprando um pacote para poder estar em Recife. Recife podia levar a gente um dia. Vamos fazer essa conexão. Vamos fazer essa conexão esportiva e cultural. Já a conexão tem que ser... Tem que ser aonde? Será que a conexão vai ser aonde? Será que vai ser em Confins? Será que vai ser em Salvador? Não sei, é só a gente chegar. E agradecendo mais uma vez a vocês que estão aí de casa nos acompanhando, que nos acompanharam em todo 2025, que vão nos acompanhar agora em 2026, que a gente encerra o programa e espera vocês aqui na tela da TV Tribuna Band no próximo sábado. Tchau. Tchau.